Hoje, Mateus, capítulo 23, verso 14. Ai de vós, ai de vós. É mais um ai. É mais um gemido das entranhas de Deus contra a presunção das certezas acerca de Deus. É Deus contra as certezas ufanistas sobre Deus. É Deus contra a atitude triunfalista, supremacista, arrogante, altiva, soberba, implacável, doutoranda ou pseudo-dotada de revelações especiais usadas em nome de Deus, e aqui Deus se levanta bramindo, gemendo e denunciando para sacudir antes da sentença. Aos escribas, que, como eu disse antes, entram aqui como os acadêmicos de Deus, os doutores de Deus, os que ensinam certezas acerca de Deus com presunções baseadas nas suas próprias predileções e invenções. E vão tecendo e construindo, supostamente criando novas teologias, ou fazendo novas revelações, acrescentando e acrescentando e acrescentando e colocando peso e incumbências e detalhamentos infindos de uma suposta revelação ou entendimento ou compreensão de Deus. Ou então, aqueles que em nome de Deus se arrogam a ser doutores da divindade e falarem de maneira togada e catedrática acerca de Deus, definitivamente, conclusivamente. Escribas e os fariseus, que são os reis do comportamento, os reis do exemplo, que são os santarados, são aqueles que fazem das suas fobias de todas as naturezas as regras a serem ensinadas como comportamento para todos os homens, de modo que a fobia, ou a lascívia, ou a luxúria, ou a angústia pessoal desse indivíduo que, desejando ser piedoso, não entendeu que o caminho da piedade é o caminho da entrega, da confissão, do quebrantamento, da confiança, da contrição, mas ao contrário, pensou que piedade, ou preferiu crer, ou escolheu assim, que piedade era uma sucessão de demonstrações, de performances, de exterioridades, de máscaras, de apresentações, de funções, de estereótipos, de personificações, de produção de alter ego, de criação de selfies imaginários fantasiados e projetados sobre as pessoas, e que alimentam isso como regra divina, fazendo da sua doença uma doutrina universal. E ensinando isso em nome de Deus. Escribas e fariseus, portanto hipócritas, porque eles sabem que não são, sabem que não deveriam, mas fazem assim mesmo. Praticamente não creem na realidade de Deus, porque se crescem, assim não seriam e assim não viveriam.
Deus lhes habita os lábios e os interesses temáticos. Ou Deus a eles se lhes transformou num negócio. Mas eles não o conhecem, não o consideram e de fato não carregam o seu temor, porque se levassem no coração o temor de Deus, saberiam que diante dele não há lugar para escribas nem fariseus, só para seres humanos sem máscara, sem presunção, quebrantados, humildes de espírito, porque ele não habita nem os céus dos céus, não cabe em nada e não se relaciona com máscaras e nem com personas. Ele só cabe no coração do contrito e do quebrantado. Por isso, esses que assumem essas personas não conhecem a Deus, porque quem conhece a Deus sabe que Deus não se relaciona com personas oferecidas para consumo exterior e para impressionamento de mentes a virem a ser controladas ou exploradas. Ai de vós, escribas e fariseus, mascarados, hipócritas. Por quê? Neste caso, não como ontem, onde Jesus disse: fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e não deixais entrar os que estão entrando, ai de vós. Hoje ele diz: porque devorais as casas das viúvas. São aproveitadores de heranças, são impressionadores de frágeis. Isso vai de um espectro ao outro, das tendências sacerdotais, pastorais, ou de qualquer outro nível de relação assumida e consentida, praticamente profissional, com a alma do outro, com a mente do outro. Aqui, no caso específico denunciado por Jesus, isso é feito em nome de Deus e por causa de Deus. E essa superioridade é chamada de unção de Deus. Ou então é a cátedra de Moisés, é aqueles que estudaram e se arrogam a serem doutores em Deus porque estudaram muito. E aí se dizem doutores de Deus. E morrem na letra. Deixam a dinâmica da vida, morrem na letra. Ou então são aqueles que devoram as viúvas, nesse primeiro caso aqui, esses devoram as viúvas porque, em geral, muitos deles são os grandes beneficiários dessas viúvas que adoram saber que algum especialista em Deus é amigo delas. Algum especialista em Deus. E abusam e devoram viúvas. Desde sempre. E não pararam. Outros, que não são os acadêmicos formais de Deus, são aqueles que trazem as revelações, que dizem: Deus falou comigo. E visitam as casas das viúvas ricas, as pobres não. As viúvas que não têm amparo, que não têm marido, que não têm filhos atentos, carentes, que estão pagando por companhia e que têm as suas casas devoradas desde a antiguidade. Como Jesus denuncia aqui: vós, doutores de Deus, vós, acadêmicos do exemplo, vós, escribas e fariseus, ai de vós. Por quê? Porque explorais os carentes, os ignorantes, os necessitados, os órfãos de assistência,
as viúvas da vida, da lucidez, ou os entregues a si mesmos, que estão oferecendo qualquer coisa, tudo que tem, mesmo que sejam migalhas, por algum tipo de impressão de presença, que é um abrir de porta para que sejam explorados e devorados por esses que dizem saber de Deus para o próximo apenas para vulnerabilizar e controlar e explorar, devorar como monstros. Devorar é a expressão que Jesus usa. Devorar as casas, e as casas até dos mais fracos. E para o justificar, os convidais para orações, para algumas devoções, trazem alguma forma de imposição mística, para que o bem se consume em favor deles, ou então fazeis longas orações, para que por essa atitude de oração longa e repetida, o pobre carente pense que assim sua causa diante de Deus será ouvida. Fazeis longas orações. Por isso eu vos digo, diz Jesus, Jesus que é Deus bom, mas não nos ensina nada sobre ser bonzinho, e sim sobre sermos verdadeiros e sinceros, claros e transparentes, sendo a nossa palavra sim, sim, o nosso não, não, o nosso amor expressando-se de maneira nunca fantasiosa, amando com amor não fingido, manifesto não através de logorreia, mas através de atos, de atitudes, de ações, de compromissos, de verdade. De verdade. O vaticínio de Jesus, a denúncia dele, a sentença é trágica. Eu vos digo, vós que sabeis de Deus contra vós mesmos, vocês que falam de Deus trazendo juízo sobre vocês o tempo todo. Sim, em verdade eu vos digo, vocês que são os devoradores dos fracos, exploradores dos carentes e dos ignorantes e dos necessitados, e que trocam, escondem e cobrem a exploração, o devorar pela cobertura da piedade fingida, das orações mentirosas. Em verdade eu vos digo, diz Jesus, vocês vão sofrer juízo muito mais severo. Vocês vão sofrer juízo muito mais severo. Eu não quero acrescentar uma palavra para você não achar que fui eu que disse a mais. Em verdade eu vos digo, vós sofrereis juízo muito mais severo. Senhor Jesus, eu sei que é verdade. Por isso, tem compaixão de mim e ouve a minha oração desde a juventude, pedindo que a tua palavra na minha boca nunca fosse um ensino de engano, de mentira, nem do desvio do Evangelho revelado, trazido, encarnado, vivido, gestuado e manifesto por Cristo Jesus, o Verbo único de Deus, o nosso Senhor, cuja palavra é verdade, em quem eu creio
para a vida eterna. Em nome dele. Amém e amém.